Tem diabetes? Conhece alguém que tem? Fica de olho. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 17 milhões de adultos têm diabetes no país. Essa é uma doença metabólica que eleva os níveis de açúcar no sangue. Por isso, para que o paciente tenha mais qualidade de vida, é necessário um tratamento adequado e cuidados diários, que envolvem a prática de exercício físico e uma alimentação saudável. E você sabe quais são os alimentos benéficos para quem tem diabetes? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a nutricionista Juliana Ebran. Juju, seja bem-vinda. Feliz Ano Novo, meu amor. Obrigada, Abi. Muito prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Um ano abençoado para todos nós. Para todos nós. Quando a gente fala sobre diabetes, as pessoas falam assim, não posso comer nada. Diabetes não pode isso, não pode aquilo, né? Qual que é o maior cuidado que uma pessoa que tem diabetes tem que ter? Tem que ter, Abi, uma alimentação equilibrada em todos os grupos alimentares, porque todos terão um impacto glicêmico de rápida absorção ou lenta ou moderada absorção. Então, não é excluir um grupo alimentar, no caso os carboidratos... Ou o açúcar. Ou o açúcar, que vai ser o tratamento eficaz para essa doença. Então, a gente tem que conhecer os alimentos, ter uma dieta equilibrada para conseguir também energia, que os carboidratos, a principal função deles no nosso organismo é fornecer energia. E se a gente não tiver energia, a gente não vai viver. Com certeza. E isso é muito legal, Ju, porque quando a gente fala de diabetes, todo mundo só pensa no açúcar. Exatamente. Né? O açúcar ou realmente o carboidrato. E até as dietas que tiram totalmente, excluem os carboidratos e partem para dietas proteicas, podem oferecer um risco para a saúde. Porque as proteínas animais, elas são, têm uma quantidade maior de gorduras saturadas, o que pode aumentar o perfil lipídico, então pode aumentar um colesterol, pode aumentar um triglicérides, pode aumentar peso, gordura corporal e, inclusive, piorar o estado do paciente. Então, não é tirar o carboidrato e sair comendo livremente carne, frango, peixe, ovos, que vai resolver o problema da diabetes. Então, pode desencadear outros problemas, inclusive doenças cardiovasculares. Então, quando a gente pensa em diabetes, além do tratamento com os remédios que tem que ter para ela ser sempre controlada, a gente tem que andar muito junto com uma nutrição. Exatamente, porque todos os grupos de alimentos devem existir nessa dieta diariamente e em quantidades ideais para aquele paciente, de acordo com o nível de atividade física que ele faça, de acordo com a idade, de acordo com o sexo, homem é diferente de mulher, né? E de acordo também com o paladar, para tornar essa dieta gostosa e prazerosa. Com certeza. A gente tem muitas perguntas para você, eu já vou Ótimo. começar com elas. Joia. Coloca pra gente. Boa tarde, Abiléu. Frutas podem ser consumidas livremente? E aí, o livremente aqui é o finalzinho, né? Excelente pergunta, excelente. E trouxe até aqui para exemplificar. As frutas não podem ser consumidas livremente, até para pacientes que não têm a doença, quanto mais para os pacientes diabéticos. Porque algumas frutas têm um teor de carboidrato muito alto, como a banana, por exemplo. Em 100 gramas, a gente vai ter, em média, 23 gramas de carboidrato, né? Junto com a manga, um abacaxi já tem um perfil também grande de carboidrato. Então, esses pacientes têm que escolher frutas com baixo teor de carboidrato, que são as que eu trouxe aqui para exemplificar. Como o kiwi, que tem pouquinho carboidrato, a pera, o abacate. A gente não conseguiu trazer, mas o morango também é excelente fruta para os diabéticos, que tem pouquinho carboidrato. E dá para você comer bem, porque tem pouquinha caloria também, Exatamente. né? E além disso, Abi, essas frutas, elas têm fibras, porque as fibras, elas vão ajudar a lentificar a absorção do carboidrato no nosso organismo. Então, tem que saber escolher as frutas e a quantidade certa também. Livremente não pode. Ninguém. Né? Independente do quê. Mas muito legal isso de saber escolher. E também a quantidade, quantas vezes ao dia, tudo isso. Isso, exatamente. Não pode também ficar comendo abacate o dia todo. Né? Por exemplo, o abacate é uma fruta rica em gorduras boas, monossaturadas, até umas substâncias que ajudam a reduzir o cortisol, ajudam a dar mais sensação de saciedade, mas também, se consumido em excesso, pode até ganhar peso, pode até engordar. Boa, minha gente. Aí também a gente também não tá querendo. Vamos para a próxima pergunta. É preciso usar tudo diet?
Ótima! Que tristeza, Nossa, não, meu senhor? Olha, Ele já fez a pergunta com uma cara de triste. É possível? Eu tenho que usar tudo diet nessa minha vida? Não, ou sim? Não, porque assim, Abi, os alimentos diet, eles são isentos de um nutriente específico. Então, no caso dos diabéticos, exclui o açúcar. Mas a indústria pode compensar com outros nutrientes, como a gordura, o sódio, os adoçantes, que também podem ser prejudiciais para a saúde. Então, acaba comendo um docinho diet livremente, achando que vai resolver o problema da diabetes. E não é bem por aí. Fora que eles são caros, são industrializados, muitos têm corantes, acidulantes, espessantes, adoçantes, que também vão agir desequilibrando a nossa função intestinal, que não é saudável. Boa pergunta. É muito mais amplo do que isso, né, Ju? Muito exatamente, mais, minha gente. Vamos para a próxima perguntinha. Boa tarde, doutora Juliana. Eu gostaria de saber se o açúcar de coco seria uma boa opção. E aí, Juju? Outra excelente pergunta, porque os pacientes acham que substituindo o açúcar branco por açúcar de coco vai resolver o problema da diabetes. Não vai resolver também. O impacto glicêmico vai ser muito semelhante ao do açúcar branco. O açúcar de coco, ele é um pouco menos processado, ele tem um pouquinho mais de nutrientes. Porém, o impacto glicêmico na nossa saúde vai ser o mesmo, né? Então, não é fazer sobremesas com açúcar de coco que vai resolver o problema da diabetes, e pelo contrário, os diabéticos devem excluir todo tipo de açúcar da alimentação. Qualquer um, açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal, porque eles não têm tanta insulina para poder captar essa glicose e normalizar os níveis de glicemia. Então, diabéticos mesmos devem usar adoçantes orientados de forma correta, porque também não são todos os adoçantes saudáveis. Legal. E nem todos que a gente pode prescrever. Então, tem que ter um cuidado também nessa questão dos açúcares, de tirar e de como que vai ser a inclusão do adoçante. E quando usar o adoçante, sem aquela coisa de espirrar adoçante, adoidado no cafezinho, né? Porque daí os pacientes acham, né, que podem consumir livremente, que está liberado. Nada é permitido livremente. Nada, minha gente, nada. Vamos para a próxima pergunta. Sou diabético tipo 2 e uso medicamentos para controlar minha glicemia. Só com dieta consigo excluir o remédio e abaixar a minha glicemia? Olha, é importante essa pergunta, hein? De acordo com o nível da glicemia dele, pode ser até possível, sim. Pode, Eu Ju. tenho pacientes que, com uma alimentação equilibrada, conseguem até reduzir os medicamentos ou até mesmo excluir, porque a atividade física melhora receptor de insulina na célula, começa a perder peso, a glicemia já baixa nos exames e adere à dieta 100% e normaliza isso aí, né? Então, se for o início de uma descompensação, pode ser que seja até reversível, sim. É muito Olha legal. como os alimentos curam, né, Ju? Exatamente, né? Os alimentos podem ser venenos ou remédios para a nossa saúde, né? Então, por isso que eu falo que uma alimentação saudável é tão importante, que a gente pode prevenir doenças ou até mesmo reverter alguns quadros, por exemplo, de diabetes, né? Fazendo tudo certinho e bem orientado e ainda tendo prazer e se livrando principalmente de remédios, né? Porque no caso de pacientes que usam inicialmente os remédios que vão controlar essa glicemia, se eles não controlarem, eles partem para uso de insulina, né? E vai progredir nessa doença. É uma doença grave que tem inúmeros problemas se não cuidar e que pode ser muito triste esse desfecho. Com certeza. Tem perguntinha de WhatsApp também? Vamos lá? Temos uma perguntinha. Vamos lá. Santina, de Curitiba. Boa tarde, Abiléu. Sou diabética e preciso tirar uma dúvida. Não posso comer pão nunca? Essa é a pergunta dela. Amo pão, qual a solução? Boa pergunta, Santina. Santina, tadinha de os você. Os pacientes chegam no consultório desesperados. O que eu vou fazer com o meu pãozinho, né? É claro que comer um pão, eventualmente, né? Escolher uma farinha de boa qualidade, com grãos mais integrais, principalmente se nesse pão tiver mais fibras, que vão lentificar a absorção do carboidrato. E a quantidade certa poderá ser permitida.
Agora, ir na padaria, comer aquele pãozinho branco, né? Com o miolo, bastante, mais de um até, um café com leite, porque o leite também exerce um efeito de aumentar a glicose no nosso organismo, porque o leite tem a lactose, que é um açúcar, né? E ainda colocar um açucrinha de coco e ainda partir para outros pães doces, não vai dar certo. Não vai dar Né? certo. Então, é permitido desde que escolher um bom alimento com ingredientes bons e de boa qualidade. Principalmente se houver fibra associado. Aqui você trouxe pra gente, porque daí eu acho que você em casa tá pensando a mesma coisa que eu. Tá, mas daí eu vou comer o quê? O que a gente pode comer, Chu? Então? Eu coloquei. Aqui a gente poderia até além, mas todos os vegetais verdes escuros, eles têm pouquíssimo carboidrato. Então, abusar das saladas, porque também dá sensação de saciedade, bastante fibras no dia a dia. É saber escolher, como eu disse, as frutas de baixo índice glicêmico. Isso aí um profissional pode orientar certinho. Os grãos, como a lentilha, feijões, grão de bico, são proteínas de origem vegetal ricos em fibra, que tem pouco carboidrato e dá bastante saciedade. Legal. Né? Os grãos aqui também, chia, linhaça, farelo de aveia, ajudam muito, além da questão até, porque assim, os pacientes diabéticos também, eles têm um sobrepeso associado. E às vezes tem até um perfil lipídico mais desequilibrado, então vai ajudar a controlar os níveis de triglicérides, colesterol, ajudar na função intestinal, é bem interessante incluir as fibras. As castanhas, amêndoas, elas têm pouco carboidratos, têm gorduras boas que promovem a saciedade, e incluir junto com uma fruta é um excelente lanche à tarde, né? Os vegetais que tem pouquinho carboidrato, abobrinha, chuchu, berinjela, tomate, esses eu falo para os pacientes, caiam de cabeça, põem um azeitezinho, um sal, façam saladas, façam no forno assado, né? Porque também consegue aumentar o volume da refeição e não passa fome. E dessa maneira vai também ter refeições ricas em vitaminas, minerais, antioxidantes. Os iogurtes naturais também são funções excelentes, trazem funções excelentes para o nosso organismo, tem uma relação proteica bem interessante. O palmito aqui a gente trouxe, porque o palmito é bem versátil para usar na cozinha, no dia a dia, a colocar ali no meu recheio de uma carne moída, né? De um franguinho desfiado, fazer uma panquequinha bem fininha, com uma massa de aveia, com uma massa de fibras e comer no jantar, que é super leve a digestão. Os temperinhos, a cúrcuma, que até o Chef Léo hoje usou na receitinha aí. Do frango, no recheio. A cúrcuma tem estudos que apontam que ajuda a diminuir a glicose, assim como a canela também em pó. Ela é bem interessante. Além disso, a canela traz um docinho natural para os alimentos, ajuda no metabolismo também, né, Ju? Exatamente, ela é um alimento termogênico. Então, colocar uma pera cozidinha com uma canela à tarde. A maçã também é legal, que tem pouco carboidrato. Então, ajuda a substituir aquela vontade de comer um docinho. As proteínas magras, como peixe e ovos, também são legais para não ficar comendo muita gordura saturada das carnes vermelhas, ou pedaços de frango que tem ossos que são mais gordurosos. Então, investir em proteínas mais magras, que isso vai contribuir bastante. Se eu for comer o arroz e o macarrão, integral? Então, o integral, e desde que tenha na massa mais fibras. Mais fibras, sempre pensar dessa forma. Sempre pensar mais fibras, e principalmente se tiver uma aveia associada, uma farinha de castanha, né, de amêndoas, que tem um perfil melhor de carboidratos. E vai saciar mais. Abi, a gente trouxe essa receitinha, que inclusive eu vou deixar no site, que é uma mousse de manga bem gostosa, que não tem açúcar, porque também, né, a gente os pacientes sentem falta de comer uma sobremesa, né? Então, basta escolher uma boa receita que dá para incluir no dia a dia e não ficar tão triste quanto aquele senhorzinho lá falando dos diets, quero comer né? só diet. Ele ficou triste, ele estava indignado, ele estava fazendo uma levar tristeza e sim alegria na vida dessas pessoas, inclusive dos diabéticos. E pense que é a sua saúde, né? E por mais complicado e desafiador que seja, eu acho que a melhor forma da gente viver mais com qualidade é cuidando da nossa saúde. Sim. A hora que a gente virar essa chavinha, vai dar tudo certo. Então, vamos aos poucos, mas vamos virando essa chavinha, né, Juju? Exatamente, Abi. Você de casa aproveita, porque não é só essa receita maravilhosa
Maravicherry que vai ter no nosso Instagram. Tem várias outras com a Ju também no Instagram dela, @JulianaEbran. Tem também o Facebook e o WhatsApp é o 12 99221 1408. Obrigada, Feliz ano Abi. novo. Beijo pra Um ano mamãe sensacional linda, viu? para seus pais e para Amém. você aqui. Que seja um ano abençoado. Amém. Pra Como nossa sempre. família toda, pra Amém. você também, Obrigada. viu? Obrigada por nos ajudar e cuidar de tanta saúde de Sempre. tantas pessoas, Obrigada. viu? Obrigada. Coisa linda. Vem comigo.